Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Resenha. Hoje estou aqui com meu amigo Felipe. Tamo E aí, junto Felipe, como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Rompendo em fé a cada dia, sendo levado como ovelha muda ao matador. Essa é a vida do cristão, irmão. É isso aí. Preparado para mais uma resenha? Preparado para mais uma e hoje vai ser quente. Vai ser curto, mas nós vamos ter aí a segunda parte, mas vai ser bênção demais. Vai ser. E hoje, né, depois de muitos desafios aqui no estúdio, o cabo que não funciona, é isso aí. A resenha também tem seus perrengues, mas vai valer a pena porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, um grande homem de Deus que tem atuado aí nas redes sociais, levando a mensagem para essa nova geração, que eu acredito que você também vai ficar impactado com esse camarada que está chegando aqui, ó. Enquanto o nosso editor vai abrir para geral aqui, ó, eu quero apresentar para vocês. Seja muito bem-vindo, meu querido. Beleza? Joia. Se apresenta para a nossa turma do Resenha aí. Matheus Alves, meu nome, sou de Belo Horizonte, pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, também professor de teologia ali no Seminário Teológico Carisma, o seminário da igreja, né? Da Igreja Batista da Lagoinha. Privilégio estar aqui, uma honra estar aqui. Já aproveita e já deixa suas redes sociais para o pessoal seguir. Meu Instagram é PR Matheus Alves, PR Matheus com TH, PR Matheus Alves. Muito bom. Felipe, vou deixar para você. O Matheus já se apresentou, é um cara aí que tem sido muito ativo aí nas redes sociais. Amém. Como se diz o pastor Isaías, né? Diz que o pastor Matheus hoje é um pastor hypado, né? Como se diz aí no dito popular. Isso é a conversa dele. Mas pastor, sem muitas cerimônias aqui, né? Como que iniciou esse engajamento seu nas redes? Não, mas assim, tô com tanto engajamento esse igual vocês estão falando, não, tá? Mas eu tô com um pouquinho. Só um pouco. Só um pouquinho. O que acontece? Eu tenho uma pregação de exortação. Eu acho que esse é um chamado que Deus me deu para exortar e, de fato, trazer a igreja para, pelo menos os fiéis verdadeiramente, para o verdadeiro evangelho. E isso eu sempre fiz, desde quando eu fui ordenado a pastor. Fui ordenado em 2017. Depois disso, eu comecei a pensar, poxa, as coisas que eu falo no altar, as coisas que eu prego, eu poderia fazer uns videozinhos, ou então pelo menos uns cortezinhos, e postar na rede social, para ser algo que edifica as pessoas, para sair do mesmo, né, da mesmice. E comecei a fazer meus vídeos, postar e etc. Só que, acho que o boom mesmo, quando realmente o vídeo deu mais de 2 milhões de visualizações, foi quando eu comecei a falar de música. As músicas... Ative o som. Ative o som, eu ponho isso lá. O título do vídeo, né, é Músicas que você ouve, mas não deveria ouvir. Ou seja, a ideia seria músicas com erros teológicos, né? E ali, meu filho, aí é o seguinte, aí tem gente que gosta do cantor, tem gente que não gosta do cantor. Quem gosta do cantor vai lá e te apoia, quem não gosta, vai lá, curte, comenta, isso é ótimo para um vídeo, né? Curte, comenta, compartilha, começa a te xingar e aquele negócio dá engajamento. Então eu comecei a fazer esses vídeos de música. Foi esse ano, acho que no meio do ano, possivelmente. E de lá para cá suas contas começou... Aí na verdade eu mexo mais só só com o Instagram, né? Sim. O Instagram. Quando eu comecei a fazer isso, eu devia ter uns 11 mil, 12 mil seguidores, talvez seja isso. E hoje eu tô com 170, indo para 174 mil, né? Então, assim, em 6 meses cresceu isso tudo. Acho que realmente foi um boom. Apesar de muita gente criticando, muita gente falando mal e tal, mas tem alcançado muita gente. As mensagens que eu tenho recebido glória a Deus, que benção e tal. E eu saí um pouco também, não tô falando só de música, né? Não falo só de música. Às vezes eu falo música que deve ouvir, elogio uma música, não é só crítica. Sim. Mas critico as que tem que criticar. Mas aí comecei também a explicar a palavra. Uns versículos que são mal compreendidos, exortação, coisa que tem gente que não tem coragem de falar. Versículos que o pessoal fala, acha que é bíblico, mas que não é, né? Tem coisa que não é bíblica, o pessoal acha que é. Comecei a criticar também pastores que cobram uma fortuna para pregar. Comecei a criticar cantores que são mais artistas do que servos do Senhor. E a turma gosta, né? O pessoal fala que isso é polêmico, né? Eu não sei se isso é polêmico. Eu acho que é mais profético do que polêmico. Mas essa turma de pastores e cantores já chegou a te procurar? Já. Para falar, poxa, alivia aí? Já. Não, alivia aí não.
Um famoso aí me mandou Um direct? Não, um direct não, fez um comentário. Fez um comentário me esculachando, falou assim, você, para aparecer, você precisa fazer isso, né? Com as pessoas. Sou amigo do seu pastor, eu sei, Olha. eu sei a origem da sua igreja, e etc, e etc. E pessoas como você fazem mal pro reino de Deus. Não deu tempo nem de comentar, porque um monte de gente foi comentando embaixo, um monte de gente. Mas assim, me apoiando. Falando assim, você tá errado, não tá cantando música, tá falando coisa heresia mesmo, você tem que tomar paulada. Esse homem que comentou deve ter sido alvo, né? De algum Foi vídeo. alvo porque eu fiz um vídeo só dele. Aí a galera deve ter ido lá na página dele, né? Porque Não, pra ele ter vindo na sua E página. não né? foi só eu também. Muita gente começou a falar que ele escorregou, falou muita coisa errada. E aí Entendi. muita gente criticou ele. Só que eu nem seguia ele, não faço nem questão de seguir ele, nem é do que eu gosto. Me bloqueou. Mas essa questão da música, pastor, você acha que não deveria ter um ensinamento mais aprofundado para essa galera do louvor? Sem dúvida, meu irmão. Uma doutrina mais orgânica, né? O pessoal do louvor, ou é 8 ou 80. Tem gente do louvor que realmente tem fome de Bíblia, ama a palavra. Mas tem gente que vai muito só pro profissionalismo. Infelizmente, o violão tá tocando muito bem, a voz, o tom, sabe sair de um tom e para outro, tudo bem. Mas não conhece Bíblia, não. Tem gente do louvor que não conhece Bíblia, não. Infelizmente, são analfabetos bíblicos. Muitos ministros de louvor hoje são analfabetos bíblicos. Não conhecem a Escritura, não sabem o que é um salmo, não sabem o que é uma oração poética, não tem a menor ideia do que é, por exemplo, as poesias da Bíblia, as canções da Escritura, e aí começam a gravar para vender, né? Uma musiquinha hoje bonitinha, com um salão bonitinho, com um chapeuzinho lindo, aquilo ali vende, isso produz, isso gera visualização, mas biblicamente falando, é um terror. Tem música que é horrível. Eu não sou contra o worship. Tem gente que acha que eu sou contra o worship. Pelos seus Tem worship posicionamentos. que é bíblico, mas tem worship que, pelo amor de Deus, 2, 3 linhazinhas, 4 palavrinhas ali, não sai daquilo, e não tem nenhuma questão bíblica, não tem nenhuma doutrina. Nós temos que cantar doutrina. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, diz que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é que te enche do Espírito Santo. Músicas emotivas, apelativas, que puxam para o emocionalismo, isso deve ser rejeitado da igreja. Entendi. Mas eu acho que deveria ter realmente, pastor, um empenho a mais para esse grupo Com de certeza. pessoas na igreja. Né? Mas, irmão, posso falar a verdade para você? Sim. Tem. Igrejas têm cursos teológicos. Igrejas têm escola bíblica. Então não tem interesse do A pessoal turma não não querer. quer. Não A quer, turma só foca no profissional. Todo músico que você vai conversar, eles falam do profissionalismo. Ah, não, mas é porque como é que chama aquele negócio? O pad, não sei o quê, o microfone, o cabo, e o violão, e a luz, e tem que estar assim, tem que estar assado, todo mundo tem que estar vestido da mesma cor, o mesmo uniforme, tudo isso. É mais a estética, né? A estética tá linda, meu irmão. A estética das igrejas Impecável. hoje, o louvor, entra aí nos famosos cantores e olha o nível, a qualidade dos clipes. Agora olha, senta com essa pessoa e pergunta para ela sobre escatologia, cristologia, eclesiologia, teotologia. Pergunta para eles as bases da fé cristã. Não sabe te Eles falar. vão achar até que você tá falando língua estranha. Tá, Né? e vai achar que eu tô xingando eles. Mas aqui, Mas não são todos não, tá, Felipe? Não, são sim, todos, não. lógico, lógico. Tem gente muito boa. Tem Lógico. gente muito boa que canta Bíblia. Tem gente que canta Bíblia. E sobre eu vejo que um desses vídeos seus aí viralizou, né? Um desses vídeos seus, sobre a geração de Samuel. Queria que você explicasse em riqueza de detalhes sobre esse. Essa é uma canção, né? É uma canção. A do Fernandinho. E o Fernandinho é homem de Deus. Tô duvidando, nem questionando isso não. Mas a canção diz, a geração de Samuel está se levantando. A geração de Samuel está se levantando. E aí, quando eu olho para a nossa atualidade, quando eu olho para a Escritura, não tem geração de Samuel se levantando. É óbvio que tem gente faminta por Deus. Sim. É óbvio que tem gente que não se dobrou a Baal. É claro que nós estamos vivendo um tempo onde tem pessoas que amam a Jesus. Sim. Sem dúvida alguma. Tem pessoas que amam a Jesus. Só que falar que a geração de Samuel, ou seja, essa geração de hoje seria como Samuel, irmão, pelo amor de Deus. Samuel foi separado desde a sua infância para um ofício. Samuel foi filho de uma mulher estéril.
Samuel foi fruto de uma oração que o sacerdote Eli achava até que a mulher estava bêbada. Samuel foi sacerdote, juiz, profeta. Sacerdote foi um homem que dividiu realmente a sua história. Um homem que, de fato, teve um intenso trabalho na obra do Senhor nos seus dias. Estou falando de 1000 anos antes de Cristo, 1100 anos antes de Cristo. Como é que eu posso olhar para essa geração e falar que é a geração de Samuel? Como é que eu posso falar que tem homens hoje, que a geração de hoje é uma geração de homens como Samuel? Não tem como. O apóstolo Paulo também, ele nos ensina biblicamente que a geração que nós devemos aguardar é a geração que não suporta a sã doutrina. A geração que não quer estudo bíblico, que não quer a palavra de Deus, que não quer um conhecimento bíblico, que não quer uma renúncia, que não quer abnegar, que não quer tomar a sua cruz. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Até porque, como ali na palavra que o próprio Senhor Jesus deixou relatando o fim dos tempos, né? Mateus 24. Dias, não bate, né? Não bate, mano. Não bate. Pelo contrário, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É sobre isso que Jesus falou. Paulo disse que antes da segunda vinda de Cristo viria a grande apostasia, e Paulo disse isso também para Timóteo, que nos últimos dias a geração, essas pessoas não suportariam a sã doutrina. E a gente fica aí clamando por avivamento, orando por avivamento. É claro que dentro do coração de cada cristão, dentro dos cristãos, é claro que pode ter um avivamento. É claro que pode ter um coração queimando por Jesus. Isso é óbvio. Agora, esperar um avivamento para o mundo, isso é utopia. Isso não é prometido biblicamente. Biblicamente é prometido princípio das dores, grande tribulação, um momento difícil, destruição de valores, fim de famílias. É isso que é prometido na Escritura. Exatamente. Aquele culto, né, que se permeou por várias horas, muitas pessoas confundiram, né, pastor? Dizendo que ali estava iniciando um avivamento, sendo que não era, né? Avivamento não é quando o culto demora, meu irmão. Avivamento é quando as pessoas mudam. É quando a cidade muda. É quando a região muda. É quando a igreja muda. É quando o filho que não conversava com o pai, vai lá e pede perdão pro pai. Avivamento é quando a igreja, que não tinha estudo bíblico, começa agora a clamar desesperadamente pela palavra. Avivamento é quando irmãos conseguem abrir mão de seus direitos, perdoar um ao outro e viver uma vida santa. Avivamento é quando o adulto para de trair a esposa. Avivamento é quando o jovem para de assistir filme pornográfico. Avivamento é isso. Avivamento é quando tem mudança, quando tem quebrantamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi a tua voz e fiquei alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra. No decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembre da tua misericórdia. Aviva a tua obra. Traz vida para aquilo que está morto. Isso é avivamento. Hoje os jovens acham que avivamento é encher estádio. Que é encher um culto de jovens. E ficar ali 3 horas, 4 horas. Pastor, mas você, assim, agora, né, Felipe já está acostumado que aqui às vezes a gente pega uma resenha meio espinhosinha, posso entrar numa polêmicazinha, e eu vejo que você é a pessoa preparada para responder, né? Então, assim, Deus preparou inclusive, ontem, em uma conversa de cabeceira, né, de cama com a minha esposa, a gente estava refletindo sobre algumas questões da igreja, que a gente tem vivido, na nossa imersão mesmo, dentro da instituição, né, dentro da igreja local na qual nós estamos ali, e colocando um pouco no que a gente está falando aqui, você está falando questão do avivamento, essa questão da distorção da pessoa, dessa geração nem saber o que é avivamento. Se você não acha que isso se dá também pela falta de preparo, para começar pelos pastores, que estão nos púlpitos, e muitas das vezes, Felipe, eles são colocados lá sem preparo técnico, né, conhecimento bíblico, né, às vezes fazem um cursinho muito raso de teologia e já vão ali para cuidar de vidas, cuidar de igrejas, e não tem assim, capacidade de trazer uma revelação da palavra, um estudo profundo, um direcionamento aonde vai gerar avivamento, que é mudança de caráter, transformação, a começar por aí, e por consequência, você vai ter pessoas que vão estar se ingressando no evangelho e caminhando ali com esses pastores, que vão ser crentes muito superficiais. Né? Com certeza. A 1 Timóteo capítulo 3 mostra quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Quem deseja ser pastor, excelente obra deseja. É bíblico querer liderar. É bíblico querer ser pastor. Só que aí tem os critérios, né?
1 Timóteo 3 continua. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem o seu próprio lar, tem que ser hospitaleiro, não pode ser dado ao vinho, apto para ensinar. Tem que ser apto para ensinar. Quando vai falar para os O que diáconos... seria ser apto para ensinar? Apto para ensinar é procurar ou apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a Escritura, que tem intimidade com a palavra de Deus e que tem o que passar. Sabe como passar, sabe orientar, sabe cuidar, sabe disciplinar, sabe pastorear, sabe levar a pessoa a amar a sã doutrina, apto para ensinar. Tem a qualidade de um mestre, mas um mestre da palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus. Quando ele vai falar para os diáconos, no mesmo capítulo, Paulo vai falar que eles têm que ser primeiro experimentados, depois exercer o diaconato, o ministério. Tem pastor, irmão, que não sabe nada de Bíblia. Tem pastor que é analfabeto bíblico. Tem pastor que só leva o arrozinho com feijão para a igreja porque ele só sabe o arrozinho com feijão. Tem pastor que não consegue te explicar a teologia. Fundamentos. Quando a gente vai conversar com... Não sabe. Quando a gente vai conversar com pastores que fazem entrevistas com outros pastores para serem ordenados, o desespero é grande. Os irmãos estão sentados numa bancada dessa e começam a fazer perguntas simples. Tem pastor que não sabe te responder por que Jesus é Deus. Tem pastor que não sabe te explicar a divindade do Espírito Santo. Tem pastor que não sabe te explicar por que é que a pessoa tem que congregar. Não sabe. Não sabe. Ele só repete algumas coisas superficiais que ele vem ouvindo. Né? A igreja está morrendo e o pastor não está percebendo. É triste. Mas você acha que isso é falta de pastores, no quesito assim, se atentar para esse ensinamento de discipulado, que é um acompanhamento de perto? Irmão, os dois. Porque parece que os pastores de hoje em dia não querem gastar tempo acompanhando as ovelhas. E também tem o papel das ovelhas também de ter esse interesse. Eu acho que isso é um problema crônico, viu? Eu acho que também tem muita falta de critério das igrejas. Com certeza, com certeza. Porque, é igual eu falei, às vezes a necessidade e aquele desejo de avançar, de crescer. Com certeza. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma facilidade de comunicar acima da média das pessoas, né? Não sou um excelente comunicador, mas acima da média eu me comunico bem. E vai ter igreja que se eu chegar naquela igreja, Pastorear. o cara já vai chegar e falar assim, não, isso aí Pastor. tem chamado a ser pastor. Tá falando bem, é pastor. Acha que simplesmente ser eloquente ali, né? Ter uma Que o boa... dom, né? Oratória. Porque uma Pregador coisa- faz Acha isso que ontem. ser pastor é ter oratório. Que eu né? acho que é diferente o quesito do dom da vocação. Só voltando no que ele falou, que é muito interessante, continua sendo um erro doutrinário. Essa falta de critério é um erro doutrinário, porque a Bíblia põe critério para o pastor. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5, João capítulo 10, o exemplo de Cristo. Então perceba, se o líder da igreja obedecer a Bíblia, não sobe no púlpito qualquer um. Não sobe no altar qualquer um. Tá lá, 1 Timóteo 3, você que está me assistindo aí, quer ser pastor? Que maravilha. Pode desejar, tem que desejar mesmo. Mas vai para 1 Timóteo capítulo 3 e se prepara. Você tem que ter aquelas características de 1 Timóteo capítulo 3. Você tem que ter aquelas características de 1 Pedro capítulo 5. E o pastor que está me assistindo, que quer enviar alguém para o pastoreio, também precisa ver na vida daquela pessoa, daquele candidato, vamos dizer assim, os critérios. Porque é o que você está falando. A necessidade não pode ser maior do que a palavra, do que a doutrina. Nós estamos passando por cima da doutrina por causa de uma necessidade. Irmão, Cristo é o dono da igreja. Você confia que Cristo é o dono da igreja que você congrega? Com Você certeza. confia nisso? Cristo é o dono da igreja. Então, não parte do desespero, do anseio e da ansiedade. Espera em Deus. Se você é um pastor sozinho, eu sei. Não é bom pastorear sozinho. Não é legal pastorear sozinho. Não é nem saudável para você, para sua família, para seu casamento. Não é. Mas por causa disso, você vai matar ovelhas? Por causa disso, você vai colocar qualquer um? Espera em Deus. Deus vai enviar pessoas preparadas. É a obra dele. A obra não é sua, a obra é dele. O maior interessado em uma igreja avançar, em pessoas serem cuidadas, serem discipuladas, é Deus. Então deixa que Deus vai trazer as pessoas. E aí, é papel seu prepará-las, discipulá-las. Mas vai chegar gente com caráter. Vai chegar gente honesta? Vai, porque é a obra de Deus. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Temos que crer nisso.
Tá lá em Atos, se eu não me engano, né? Quem dá o crescimento é Deus, né? O problema Atos também 2. Atos 2, né? tem aquela questão, igual a gente fala muito, né, Felipe? Questão do discipulado, né, pastor? Sim, com certeza. Porque muitos pastores, eles só estão ali nos púlpitos, pregando nos cultos, mas não quer Cuidar. cuidar, Se cara, comprometer no isso é um cuidado, né? entendeu? Tem pastor que, assim, eu conheço alguns, cara, que, por exemplo, eu tive um tempo numa igreja, eu não vou citar qual é, o Felipe vai saber qual que é, que teve uma pessoa, eu trabalhando lá na igreja, né, na parte de comunicação, aí um líder, né, de consolidação chegou para mim, Sérgio, cara, eu tô desesperado, porque eu conversando com uma mulher, essa mulher tá mais de um ano na igreja, ela não foi procurada em momento nenhum por ninguém. Né? E eu, quando eu cheguei para ela, perguntei se ela tinha carteirinha da igreja, que ela, né, para ela fazer carteirinha de membro. Ela falou, cara, como é que eu vou fazer carteirinha de membro se eu nunca fui procurado nem para saber se, né, sobre nada? Eu nunca Meu fui nome. aconselhada, nunca foi procurada. Ei, irmã, tal, seja bem-vinda, vem cá, Aham. vou te introduzir em alguma coisa da igreja aqui. Como é que é? Você é casada, solteira, viúva? Você está precisando de alguma coisa? Então, eu acho que está faltando essa questão do cuidar mesmo, cuidado do amor. perto, né? Sem dúvida. O discipulado, ele é feito de algumas maneiras. Na pregação, no domingo ali, nos estudos bíblicos, nos pequenos grupos e nos aconselhamentos diários, né? Na vida junto, né? Na vida conjunta. Se pecar em alguma coisa dessa, em algum ponto desse, você está pecando no pastoreio. Porque uma pessoa que vai todo domingo na igreja, senta lá no culto e ouve o pastor, ele está sendo discipulado, em parte. Ele está sendo cuidado, em parte. Quando você oferece um GC, na minha igreja, Lagoinha, é um GC, célula, pequeno grupo, uma reunião nas casas. Quando você oferece um pequeno grupo, essa pessoa está sendo cuidada. Quando você oferece respaldo ministerial, por exemplo, participa de um ministério, participa de um líder de ministério, esteja perto de um líder de ministério, isso também é respaldo. Agora, se não tocar o íntimo, o pastor falhou no pastoreio. Se você não cuidar daquela pessoa como um ser humano, não apenas como número, porque, infelizmente, irmãos, hoje os pastores tratam pessoas como números. Então, na minha igreja tem 1.000 membros, na minha igreja tem 2.000 membros. Hoje veio 500 pessoas na igreja, glória a Deus. Mas dessas 500, quem é crente primeiro, para começar? Dessas 500, quem ama Jesus? Dessas 500, quem nasceu de novo? Dessas 500, quem está sendo cuidado? Quem está sendo pastoreado? Dessas 500, quem vai florescer no ministério? Então, os números enganam demais. Tem culpa do pastor, tem culpa do pastor, tem culpa dos membros da igreja, porque tem gente que também na igreja pensa que tudo é responsabilidade do pastor. Então, o pastor tem que chegar, o pastor tem que... Cada membro, nós temos a responsabilidade do aconselhamento mútuo, do cuidado mútuo. Então, eu acho que tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa também. A igreja está caminhando, tem igreja que está avançando, tem igreja que está rompendo, tem pastores que estão cuidando de gente maravilhosamente bem. Tem pastores que têm equipe de pastores que estão cuidando de pessoas. Isso é uma benção. E é assim mesmo, vai ser assim sempre. O joio no meio do trigo, o bode no meio da ovelha, a dificuldade, mas Deus está no controle e vai dar certo segundo o plano dele. Amém. Não segundo o nosso plano. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, tá chegando aqui no fim, mas para encerrar, dá Chegando na hora do pastor despedir, dá só né? uma alfinetada aí, porque a gente ouviu muitas informações a respeito do que estava acontecendo em Israel. E na sua leitura do que chegou até você e que você pôde transmitir ali também no momento que estava acontecendo a guerra, qual a sua visão sobre isso, sobre o fim dos tempos, sobre a doutrina do fim dos tempos? Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21 é o mesmo sermão de Jesus na sua última terça-feira de vida. E Jesus vai pregar mostrando os sinais do fim. Princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, fome, terremoto, nação contra nação, falsos cristos, perseguição, apostasia, a pregação chegando a todas as nações. Então tudo isso que está acontecendo em Israel, essa guerra, por exemplo, Hamas e Israel, isso é um sinal do fim? Mas não é o sinal do fim. Guerras e rumores de guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Ucrânia versus Rússia, Hamas versus Israel, Guerra Fria. Tudo isso que acontece no mundo são sinais da segunda vinda de Cristo. Tem gente que olha para Israel e fala, Israel é o relógio de Deus. Tem muita gente que fala isso. Quando você olhar para Israel e perceber os sinais em Israel, saiba que Jesus está às portas. Israel não é, na minha visão bíblica, o relógio de Deus. O mundo é o relógio de Deus. Os sinais do fim
para mim, acontece em todas as nações. Mateus 24 diz, olhai a figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Mas Lucas 21 diz, olhai a figueira e todas as demais árvores. Ou seja, os sinais não são apenas em Israel. Os sinais são em todo o mundo. Amém, pastor. Então chegamos ao fim, né? Acredito que a gente vai ter aí a segunda parte 2. Te agradecer muito, pastor, pelo seu tempo, pela disponibilidade. A gente sabe que você tem uma agenda Pela paciência, um pouco forte, né? né? Tudo certo. É um pai de família, né? Amém. A minha filha nasceu no quarto que seu filho nasceu. Que legal, lá no hospital. Né? Você ali nos deu uma força muito boa naquele momento, Tamo que a gente junto. estava meio inseguro, né, de ir lá pro Sofia. Isso. E a sua esposa trabalha lá, Amém. e aí o pastor Matheus, ele me deu essa força. Amém, tamo A junto. gente foi para lá e deu tudo certo. Bora. Então, assim, muito obrigado mesmo, Valeu, de coração, obrigado. por ter vindo, né, Sérgio? E acredito aí que a segunda parte vai ser bênção demais. Amém. Desculpa a gente aí Tudo certo. as intercorrências. A próxima e tamo pode junto. deixar que a gente já vai ter testado antes, já vai chegar, já vai estar tudo, né, Felipe? Amém. Mas é isso aí, minha turma. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui. Né? Esse foi um episódio mais curto, mas agradecer demais ao pastor Matheus. A gente teve alguns problemas hoje na gravação, né? Mas acredito que em breve o pastor Matheus vai estar certeza. voltando aqui e a gente vai estar trazendo um episódio muito bacana, alguns debates, né, que vai jogar luz, às vezes, em dúvidas que você tem sobre essa caminhada cristã, sobre esse universo cristão evangélico. Então, agradecer a você. Acrescentar mais alguma coisa aí, Felipe? É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E fique ligado aí que o Resenha Cast está demais. Segunda temporada continua em 2024. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos e todas. Beijão no coração de vocês. Valeu. E talvez você vai estar vendo esse episódio depois do Natal e depois do Ano Novo. Não Pode sei. ser. Mas já fica aí as nossas felicitações. Eu queria, para finalizar, né, aproveitar um pouquinho mais da presença do pastor Matheus para ele deixar uma palavra para essa juventude, né, que está assistindo o Resenha aqui, que acompanha o nosso canal. Por favor. Você que é jovem e que ama a palavra de Deus, você que é cristão, você que está buscando ao Senhor, o meu conselho para você é aquele conselho que Paulo disse para Timóteo, né? Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra fielmente o teu ministério. Ninguém despreze você pela razão de ser jovem. Você pode continuar, fique firme, não se dê ao sistema mundano, não ame os prazeres desta vida, porque é tudo muito, muito passageiro. Hoje você tem 20, 30, 40, mas você vai ter 80, 90, se você chegar lá, no máximo 100 anos. Essa vida é muito curta. Vamos viver como se para o Senhor. Vamos viver como completamente para a obra de Deus, porque Salomão, no final da vida dele, ele resume a vida dele dizendo: o resumo da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Deus abençoe. Isso aí, pessoal. Valeu. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.